Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, quero conversar com vocês, fazer mais uma elucidação aqui para o canal Mente Aberta, referente à playlist onde eu venho falando do transtorno do humor bipolar. Tratando-se dessa playlist, o link dela vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você pode acessar para poder assistir os vídeos todos organizados aí a partir de uma ordem lógica de compreensão. Anteriormente eu vinha falando aqui de comorbidades, tratando-se do transtorno do humor bipolar. E aí eu trouxe um vídeo falando de modo muito específico da inclinação que a pessoa que tem o transtorno bipolar acaba tendo para a questão do uso de drogas. Há uma inclinação quanto a isso. Claro que não é uma regra geral, isso vai depender de N fatores. Não é uma regra geral, toda pessoa que tem o transtorno bipolar vir a ser aí vulnerável à questão do uso de drogas. Isso depende muito, como eu falei, de N fatores. Quando eu falo do transtorno do humor bipolar, só para contextualizar, eu estou falando de um transtorno que é caracterizado por oscilações de humor, que vão variar aí entre episódios depressivos e os episódios de mania ou hipomania. Falei sobre isso já aqui de modo muito minucioso, né? E aí eu falei para vocês que essas alterações no funcionamento emocional, no funcionamento cognitivo, estão aí associadas a diferenças estruturais e funcionais no cérebro. E é sobre isso que eu quero começar a falar, para que daí então vocês venham ter o discernimento significativo de o porquê que a pessoa que tem o transtorno do humor bipolar tem aí uma inclinação para o uso de drogas. Que, como eu falei, não é uma regra geral, mas é algo que sim, que se repete de modo significativo, segundo os estudos que se tem com relação a isso, se repete de modo significativo entre as pessoas que têm o transtorno do humor bipolar. E aí, isso se dá muito por conta de algumas alterações cerebrais. E aqui eu quero começar a falar, a partir de uma dimensão neuropsicológica, de uma alteração que é notada, que é estudada, quanto ao cérebro da pessoa que tem o transtorno bipolar. E quando esses estudos são feitos por meio de técnicas de neuroimagens, como, por exemplo, a questão da ressonância magnética funcional. Então, gente, eu vou falar do hipofuncionamento do córtex pré-frontal. Essa é uma alteração que é observada, essa é uma alteração que é estudada. Bom, o córtex pré-frontal é uma região muito importante. É uma região do cérebro que está ali envolvida em funções executivas, como a questão da regulação emocional, como a questão do controle, como a questão da tomada de decisões, como a questão do planejamento. Então, quando eu falo do córtex pré-frontal, eu estou falando, de fato, de uma área que interage diretamente com outras áreas cerebrais. Como, por exemplo, o córtex pré-frontal, ele vai interagir com o sistema límbico. E quando eu falo do sistema límbico, eu falo especialmente da amígdala. Eu falo também do estriado ventral. E aí eu estou falando de áreas do cérebro que são responsáveis por respostas emocionais, pela motivação. E o córtex pré-frontal tem uma ligação direta
com esse sistema límbico, especialmente a amigdala e o estriado ventral. Então, no caso do transtorno do humor bipolar, essa atividade do córtex pré-frontal se altera dependendo ali da fase do transtorno. E aí o que é que acontece? Durante os episódios depressivos, tratando-se do transtorno do humor bipolar, é observado um hipofuncionamento, um funcionamento defasado do córtex pré-frontal. Ou seja, há uma redução na sua atividade metabólica, há uma redução na sua conectividade com as outras regiões cerebrais. E aí, como é que isso pode ser explicado? Não pela questão da técnica de neuroimagem, e até sim, mas não só, a partir da observação dos comportamentos mesmo. Quando se observa o comportamento do paciente que tem transtorno do humor bipolar, tratando-se ali da fase depressiva, será notado um menor controle sobre as suas emoções negativas. E o córtex pré-frontal regula a atividade da amigdala, onde a amigdala é responsável pelo processamento de medo, pelo processamento das emoções negativas. Então, quando o córtex pré-frontal ele está menos ativo, a amigdala ela pode ficar hiperativa, muito hiperativa. E isso aumenta a sensação de angústia, isso aumenta a sensação de tristeza, isso aumenta a sensação de ansiedade. Por quê? Justamente porque a amigdala ela é responsável pelo processamento do medo, ela é responsável pelo processamento das emoções negativas, e esse processamento ele se dá por intermédio do córtex pré-frontal, por influência do córtex pré-frontal. Então, estando ele menos ativo, o córtex pré-frontal, a amigdala acaba desfuncionalizando, ficando aí de fato hiperativa. E isso aumenta a sensação de angústia, isso aumenta a sensação de tristeza, isso aumenta a sensação de ansiedade. Uma outra coisa que há de ser observada no paciente que tem transtorno bipolar e que está na fase depressiva é uma diminuição significativa daquilo que há de ser a capacidade de planejamento, daquilo que há de ser a capacidade de tomadas de decisões. Então, o que é que acontece? Isso denota, né? Isso que há de ser observado, essa diminuição da capacidade de planejamento, essa diminuição da capacidade de tomadas de decisões, isso denota que há uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Por quê? Porque compromete, de fato, essa capacidade de resolver problemas, de planejar o futuro, de encontrar soluções para dificuldades. E isso pode contribuir para aquilo que há de ser o pensamento pessimista, a desesperança, que são aí sintomas bem comuns na depressão. Uma outra coisa que há de ser observada no paciente que tem um transtorno do humor bipolar e que está ali na fase depressiva é a questão da dificuldade. Há uma maior dificuldade, né, no que diz respeito à inibição de pensamentos negativos. Então, o que é que isso denota? Isso denota que o córtex pré-frontal está defasado quanto ao seu funcionamento. Por quê? Porque o córtex pré-frontal ele desempenha um papel que é muito importante no controle dessas ruminações, ou seja, pensamentos negativos que se repetem ali, que são repetitivos. Pensamentos negativos sobre si mesmo, pensamentos negativos sobre o futuro. Então, com a redução da atividade do córtex pré-frontal,
o paciente ele acaba preso de fato em um ciclo de autorreprovação, em um ciclo de desesperança. Uma outra coisa que é observada no comportamento do paciente que tem o transtorno do humor bipolar é uma diminuição da motivação, é uma diminuição da iniciativa. Então, o córtex pré-frontal, ele se comunica, como virmos, com o estriado ventral. Quando eu falo do estriado ventral, eu estou falando de uma região ligada à motivação. Eu estou falando de uma região ligada ao prazer. Então, quando essa comunicação entre o córtex pré-frontal e o estriado ventral está aí prejudicada, o que é que acontece? Há uma redução da motivação para aquilo que há de ser as atividades do dia a dia, para aquilo que há de ser a capacidade de sentir prazer. Então, gente, tratando-se do que eu falei anteriormente com relação à técnica de neuroimagem, aos estudos de neuroimagem, o que é que a neuroimagem mostra no que diz respeito a essas questões? Bom, estudos com neuroimagem indicam de modo muito significativo durante os episódios depressivos que há uma redução do fluxo sanguíneo da atividade metabólica do córtex pré-frontal. Tá? De novo, quando eu falo do córtex pré-frontal, eu estou falando de uma área relacionada à regulação cognitiva, à regulação emocional. Porque este córtex pré-frontal vai se conectar a outras áreas, a outras partes do cérebro que demandam dessa atividade, que demandam desse processamento no que diz respeito a questões cognitivas e emocionais. Então, nos estudos com neuroimagem, foi identificada uma redução do fluxo sanguíneo e da atividade metabólica do córtex pré-frontal. Outra coisa que foi identificada aí nos estudos de neuroimagem, há uma menor conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e a amigdala. Então, o que é que isso sugere? Isso sugere que o controle emocional ele está de fato comprometido. Uma outra coisa também que foi observada nos estudos aí de neuroimagem são as alterações na espessura cortical. A gente encontra ali uma atrofia, segundo os estudos. Em algumas áreas do córtex pré-frontal, há uma atrofia, há uma alteração naquilo que há de ser a espessura cortical. Então, isto acaba se relacionando com a questão de que os episódios prolongados aí da doença acaba se acentuando de modo muito significativo. Há um impacto neurobiológico do transtorno ao longo do tempo, tá? Por conta dessas alterações que se sedimenta na espessura cortical, por conta dessas atrofias em algumas áreas ali do córtex pré-frontal. Então, isto, como eu falei, tem relação com os episódios prolongados do transtorno do humor bipolar. Isto está relacionado a um impacto neurobiológico do transtorno ao longo do tempo. Então, gente, o hipofuncionamento do córtex pré-frontal nos períodos depressivos do transtorno do humor bipolar leva a dificuldades na questão da regulação emocional. Há uma redução da motivação, há, de modo muito significativo, os pensamentos negativos se sedimentando de modo muito persistente. Há um comprometimento no que diz respeito à tomada de decisões. E essa disfunção cerebral acaba contribuindo para a gravidade da depressão, para os desafios que são enfrentados aí pelo paciente no dia a dia.
E aí no próximo vídeo, relacionando com essa questão do hipofuncionamento do córtex pré-frontal, eu vou explicar para vocês a ligação disso com a inclinação significativa para o uso de drogas, que muitas vezes acaba se sedimentando enquanto comorbidade do transtorno do humor bipolar, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online. O meu contato vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, que há de ser pelo WhatsApp. Você entrando em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, que, como eu falei, há de ser 100% online, portanto, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.